Não sai esse negócio, mano. Vamos de novo. Depois o Marcelo edita, cara. Agora sim, saudações, seres humanos. Sejam bem-vindos a mais um Boteco dos Illuminatis. E hoje nós estamos aqui para falar de espagiria. Vai ser um assunto muito interessante, do qual meu conhecimento vem todo do Morte Súbita e do Thiago Tamussauskas, que é o nosso expert aqui do Projeto Mayhem. E para conversar sobre esse assunto, nós temos Pedro Pavan, o homem dos cristais, das rochas e aerolitos. Salve, salve, meus amigos cristalinos. Bom, como esse encontro vai ser poderosíssimo, eu trouxe uma pedra extremamente poderosa. É uma estibnita. Se a gente decompor ela, nós vamos chegar no antimônio. Então, eu quero saber tudo, Bernardo, sobre a espagiria metálica. Bora que bora. E direto do outro lado do planeta, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil. Konnichiwa, chover da tarde, sim, outro horário. Bom, hoje é aqueles dias que a gente senta aqui para ouvir, porque de alquimia eu sou muito fraco, então vamos aprender um pouco mais hoje. É isso aí, cara. E também o capitão da nau dos insanos do Morte Súbita, Thiago Tamussauskas. Capitão, eu só limpo conversa aqui. Bom, hoje eu estou muito feliz, não só porque é um assunto que vocês sabem que eu adoro, mas porque é uma pessoa que eu estou querendo convidar aqui já faz um tempo e agora deu certo. O Bernardo Starling está aqui com a gente e vai falar sobre espagiria. Mas antes eu vou ler aqui o pequeno currículo dele e em seguida ele vai se apresentar e aí a gente vai chegar no assunto da noite. Bom, Bernardo Starling, qual que é o arroba? Depois a gente coloca aqui nos comentários o arroba do Instagram do Bernardo, acho que é Hermes Espagiria, eu vejo depois, é isso, né? Hermes Espagiria. Bom, ele é formado em Ciências Sociais, pesquisador e praticante de espagiria, alquimia e astrologia desde 2011, cuidou do laboratório pessoal do Stefano Stefani, em São Gonçalo, no Rio das Pedras, por 4 anos. Em 2016, foi convidado para lecionar como professor de espagiria e astrodiagnose pelo Instituto Brasileiro de Aromatologia, o IBRA. Traduziu o livro Espagiria, esse daqui, do Alfred Junius, é Junius ou Junius, não tenho certeza. Um dos primeiros livros que eu li sobre alquimia, que foi um dos que me chamou assim, então eu tenho eterna gratidão por essa tradução que ele fez. E no momento ele estuda com o Robert Bartlett e com o Giovanni Atropi. Então, só essa apresentação aí, você vê que ele já está misturado com grandes nomes que todo mundo que gosta de alquimia conhece ou já ouviu falar, mas a gente vai ter o privilégio de ouvir ele contar a sua história em primeira pessoa. Seja bem-vindo, Starling, é muito bom ter você aqui. Ô, Thiago, eu só agradeço aí pela possibilidade, pelo Projeto Mayhem estar se abrindo aí para me convidar, é uma honra. E, bom, falar de espagiria é quase que falar de um pedaço enorme da minha vida, assim, é como uma filosofia de vida, né? Depois que a gente descobre esse ramo, a gente fica ou encantado ou absurdado com tantas de possibilidades que ele abre para a gente, né? Eu, por volta de 2010, eu tive notícias que existia espagiria, que estava chegando alguma coisa no Brasil, e, bom, eu era formado em ciências sociais, já trabalhava um pouco com o estudo de uso de plantas de poder, dentro de algumas linhas de neo-xamanismo, minha monografia foi mais ou menos nisso, além de pesquisa sobre o uso de crack, etc. Né? Assim, eu peguei a antropologia num ramo bem amplo, assim, e eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Galo, que era o índio, né? Assim, que é o nome que é dado para ele, né? Porque ele é um mestre de capoeira, e ele estava estudando na Itália espagiria, com o Stefano Stefani e com o Luigi Vernacchia. Então ele trouxe alguns cursos, né, iniciais de espagiria para o Brasil, eu fui e fiz todos, fiquei apaixonado com a coisa, e resolvi me mudar para São Gonçalo do Rio das Pedras, que é onde ele reside. Aí, em 2011 ainda, o Laszlo, daquela loja de óleos essenciais, que também é o dono da editora pela qual eu traduzi o livro, né, de espagiria, ele convidou o Stefano para poder dar uma palestra sobre espagiria no primeiro congresso de aromatologia. O Stefano veio.
porque, né, assim, ele foi financiado para dar a palestra e aproveitou, foi para São Gonçalo. E aí a gente fez um curso com ele de 7 dias, sem parar. Onde todos os dias a gente acordava, mais ou menos umas 9 da manhã, se reunia um tipo de uma biblioteca que tem numa pousada lá, e tinha aula até basicamente 8 horas da noite. Sendo que quase todos os dias a gente encerrava trabalhando com a estibnita, com o trisulfato de antimônio, né? Então, já respondendo um pouco da pergunta do Pedro, espagiria abarca diversos reinos, né? Abarca espagiria vegetal, animal, mineral, metálico aí incluso, o reino do meio, que é onde a gente colocaria os corais e os fungos, e o reino universal, que são todas as matérias que viriam de cima, né? Que são chamadas de meteoros, né? Que estão relacionadas à água de chuva, à neve, aos próprios cometas, né? Que podem cair, que podem também ser trabalhados, etc, etc. Mas, bom, em um dado momento, eu fui fazendo essa formação, o Stefano me convidou para poder cuidar do laboratório pessoal dele, que ele formou lá em São Gonçalo, enquanto um auxílio para a escola. E, mais ou menos em 2014, se eu não me engano, ele me deu permissão para começar a dar cursos de espagiria. A partir disso, eu fiz 2 grandes viagens para a Itália, para conhecer outros espagiristas, né? E lá eu tive que conhecer o grande papa, né, da espagiria na Itália, que é o Luigi Vernacchia. O Luigi Vernacchia, eu depois vou colocar uma mini bio dele dentro da apresentação que eu vou trazer aqui para vocês, mas ele é uma figura sine qua non, cara. Ele é um cara super bem vestido, mas que é a pessoa que está há quase 40 anos lecionando espagiria na Itália. Ele participou da filiação Solazaref por 10 anos e depois também tomou seu caminho pessoal de estudos, principalmente de alquimia laboratorial e espagiria. Então, tentando explicar o que é espagiria, pelo menos assim na minha visão pessoal, espagiria é uma antiga arte farmacêutica que se dedica à produção de medicamentos, tomando como base a filosofia ocultista, hermetista e alquímica de uma forma ampla. Tá? Eu acho que seria legal, talvez, já colocar a apresentação, mas fica... Posso fazer 2 perguntinhas só ainda sobre a sua história? Se você for falar disso na apresentação, tudo bem, a gente passa para ela. Mas uma dúvida que eu tenho já faz algum tempo é possível falar de uma espagiria italiana? Existe uma escola italiana de espagiria? Ou você acha que não, que é tudo parte de uma mesma coisa? Se existe, qual que é a característica da espagiria italiana? Eu pergunto isso porque o que eu conheço vem da escola francesa, eu não sei nada de italiano. Então, quando eu vejo você postar aqueles monte de livro em italiano, eu fico perguntando, putz, quanto material tem aí que eu não tenho acesso ainda, né? Quanta coisa eu ainda não conheço. E a segunda pergunta, você pode responder depois umas 2 juntas, quando você traduziu esse livro aqui, 1/5 do livro, praticamente, talvez um pouco mais, um pouco menos, são de textos mais antigos, né, do Rolandos. Então a minha pergunta desses caras mais antigos, qual que é a sua influência que você pegou deles? Qual que é o seu preferido? Nossa, o meu preferido é muito difícil de eu te falar, Thiago, porque atualmente eu acho que eu estudo tantos textos simultaneamente de alquimia que é muito difícil eu falar assim, esse é o cara, né? Mas assim, eu acho que um livro e aqui retomando um pouco do Luigi Vernacchia, ele montou como se fosse uma congregação de pessoas que se junta para poder traduzir textos antigos de alquimia e eles são lançados pela editora dele, né, que chama Laboratorium. Então, posso até pegar algum aqui para vocês verem. É uns catatal mais ou menos desse tamanho, assim. Entendeu? Por exemplo, O Segredo dos Adeptos, do Windenfeld, que é uma obra que sem ela não se anda em alquimia. Mas qual foi a primeira pergunta? O que é uma espagiria italiana, se é que ela existe? Se tem alguma... Qual que é a característica dos italianos? Bom, difícil dizer, né? Porque, de toda forma,
a espagiria, ela é algo como um saber mundial, né? Assim, é muito difícil da gente rastrear de onde que ela veio, para onde que ela vai, se ela surgiu com os primeiros ferreiros que estavam na África, não se sabe. Mas é um tipo de conhecimento que ele vai abarcar metalurgia, ele vai abarcar estudos cristalográficos, ele vai abarcar a produção dos próprios vidros, né? Se a gente for pensar, né, nas congregações durante a Idade Média e Renascimento, um alquimista, para poder praticar, primeiro, ou ele trabalhava para o rei, ou ele já era um adepto e já tinha a pedra, cara, porque para poder financiar as investigações era algo quase impossível. Ou para o Papa, né? Por isso que eu Ou para fico o na dúvida, Papa. quão de católico tem a espageria italiana? Muito, 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 muito. Por exemplo, o meu atual professor de alquimia, ele é romano. Ele é de Roma, então ele traz muito dessa característica, assim, até dos referenciais, muito dentro da alquimia, dos textos que tem mais relação com os saberes bíblicos, né? Porque espagiria se dá sempre por analogias, né? Todos os textos andam dentro de uma corrente analógica que vai recuperar mitos greco-romanos, vai recuperar outras mitologias para poder embasar aquilo que está escrito e às vezes é só uma descrição ou de uma matéria ou de um tipo de operação, né? Mas as pessoas que eu tive acesso dentro da espagiria italiana, muitos eram, assim, estudiosos ferrenhos de Crowley, de Gurdjieff, da Irmandade de Miriam, né, que eu até tive algumas iniciações, mas eu queria contar um pequeno caso. Quando eu fui conhecer o Luigi Vernacchi, ele mora numa cidade chamada Viareggio, que é uma cidade na frente do mar. A esposa dele tem uma doença autoimune, então ela tem que ser levada em cadeira de rodas. E ele quis morar em frente ao mar para dar essa possibilidade para ela de expansão, né, de tratamento. E quando eu fui visitar ele, fui eu e uma amiga. Cheguei na casa dele, né, assim, morrendo de vergonha, né, assim, porque eu, o aluno do Stefano Stefani, né, mas que já tinha uma certa ponte para eu poder chegar lá, e ele mora numa casa que é comprida, assim, só que ela tem subsolo, né, e o laboratório pessoal dele fica no subsolo. Então, ele convidou a gente para poder descer, tal, conhecer a família dele rapidamente, e aí das primeiras coisas que ele me perguntou foi: por que vocês querem estudar alquimia e espagiria? Aí a minha amiga, ela falou algo do tipo: eu gostaria de ter acesso às matérias ainda não corrompidas, né? Ter acesso a algo que ainda não se corrompeu, né? Chegar na ideia do Ilê, né? Algo mais filosófico, assim. Eu, na minha cara de pau, virei para ele e falei o seguinte: bom, eu gosto de brincar com as coisas. Eu gosto de brincar com as matérias. Eu sou instigado por isso, né? Assim, de perceber as transformações, o que é possível de pegar, eu quero sentir, e a espagiria até um certo nível a gente consegue ter muito contato com as matérias, né? E aí, beleza. E ele virou assim: vocês querem saber por que que eu mexo com a alquimia? Eu falei: não, por favor, né? Fala aí, mestre e tal. E aí o figura vira para mim e fala o seguinte: bom, tem gente que se reúne para andar com carro off-road, fazer trilha. Tem gente que se junta para ir no shopping, fazer compra. Aí ele virou e falou assim: eu sou da turma que gosta de ver gotinha caindo. Isso. Aí depois ele virou para mim e para essa amiga minha e falou assim: olha, muito cuidado com excesso de esoterismo. Em espagiria, pratique todos os dias no laboratório. E fez um sinal da cruz e me entregou uma receita de como fazer uma tintura específica, metálica. Né? Então, assim, eu me sinto um pouco responsável, assim, por divulgar esse tipo de conhecimento, mas, assim, de uma forma o mais didática possível, a que eu der conta dentro do meu linguajar, que também me freia em várias coisas, né? Mas, e pela dedicação, a leitura, a prática, etc, né? Assim, eu acho que isso foi uma coisa que pingou dentro de mim e que ressoa até hoje, assim, sabe? Então,
Posso abrir a apresentação e Muito mandar bom, ver? já respondeu mais do que eu esperava, valeu. Não, é nóis, tranquilo. Bom, então, o que afinal essa tal dessa espagiria, né? Eu, na minha definição, seria como a via principal para se adentrar dentro do universo alquímico prático, tá? De laboratório. E, bom, o que, que seria algumas definições de espagiria? Eu acho que desconfigurou aqui um pouquinho, né? Para o Manfred Junius, seria a aplicação da alquimia à produção de medicamentos, né? Então, a gente consegue clarear um pouco desse conceito e ver que a espagiria, um dos nomes dela era química. Ela é a verdadeira mãe da química, enquanto que a alquimia busca a pedra, né? São dois polos que um dá sustento ao outro, né? A espagiria é como uma pequena filha da alquimia, mas que te dá as ferramentas práticas, laboratoriais, as técnicas, para que você possa talvez compreender. Porque a alquimia também, quem pode ensinar é só Deus, dentro da visão, né, assim, dos mestres, né? Outra definição do Pennick define espagiria como uma ciência hermética que ensina a dividir os corpos, retrogradá-los e a separar os seus princípios através das vias naturais ou violentas. Então, aqui a gente tem essa ideia de trabalhar as matérias, sendo mistos ou não, trabalhando em alto aquecimento ou em temperaturas baixas, falando bem rasamente, tá? Que é parte das nossas práticas dentro da prática espagírica. Né? Bom, o que seria a etimologia de espagiria, né? Se acredita que Paracelso tenha sido a pessoa que cunhou esses dois termos, né? Assim, que ele uniu duas expressões gregas, spal e agueiro. Uma das interpretações disso resultaria na possibilidade de spal seria extrair, dividir, separar, ok? E agueiro reunir. Só que os estudiosos da biografia de Paracelso dizem que ele não dominava tão profundamente o grego. E que muito provavelmente esse termo seria anterior a ele e poderia ter sido cunhado por Abba de Tritemium, que foi um outro grande alquimista, magista, inventor da estereografia, etc. Né? Que trabalhava, por exemplo, com espelhos mágicos, né? Feitos dos 7 metais para se comunicar a longas distâncias. Né? Eles tinham lá o Wi-Fi deles, né? O celular deles da época lá, que era um espelho mágico. Só que outra interpretação da etimologia de espagiria, ao invés de agueiro, a gente teria geros ou hieros, como em hierofante, hieroglifo. E uma possível interpretação disso seria extrair aquilo que é nutriz, divino, arquetipal das coisas. Então, essa seria uma possibilidade da gente interpretar o que seria espagiria. E isso também se resume muito no axioma do solvet coagula, né? Porque, bom, a grande maioria dos textos vai indicar que para uma preparação espagírica seja completa, ela teria que volatilizar o fixo e fixar o volátil. O que já é um treino para a gente tentar entender o que seria alquimia. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Vocês estão calados demais. Me ajuda um pouquinho. Só comentar que o Paracelso, além de um grande cientista, né, sem ser anacrônico, ele era um grande poeta também, né? Porque tem várias palavrinhas que a gente usa hoje em dia que foram dele, né? Tipo, macrocosmo, microcosmo, tá na boca de todo mundo, de todos os tipos de corrente cultista. Foi o Paracelso que começou. O arquétipo, né? Vindo dos arqueus, que ele começou também lá atrás. Então, acho que o Paracelso, embora o texto dele seja meio denso, difícil de ler, vale a pena dar uma fuçada nele, mesmo se você não for alquimista, não for espagirista, é delicioso a leitura. E eu tô doido para ler a obra que você juntou Vai sair uma das práticas antologia de Paracelso. pela editora Diamond Maravilhoso. no financiamento coletivo que está rolando agora, né? Vocês lembram qual que é o endereço do Catarse atual? Eles vão pegar lá, depois quem achar primeiro comenta aí pra gente. Mas tem os manifestos Rosa Cruzes, tem a antologia do Paracelso
tem algumas coisas práticas também de rosacrucianismo, tá bem bacana mesmo. É o catarse.me/martinismo? É, isso aí. Tá. Isso mesmo. Deixa eu pôr ele aqui para rodar. Pronto. Aliás, tem uma Vamos ver perguntinha aí. do Paracelso que eu tô guardando para depois, quando você acabar a apresentação. Se você não for falar, eu vou perguntar. Não, fica à vontade, se quiser perguntar. Agora, se eu souber, eu te respondo. Se não, só para Deixa Celso você falar o que responder. planejar, aí depois se... Beleza, beleza. Peraí que não está passando slide, não. Deixa eu só ver aqui. Bom, se a gente for pensar, então, que esse patrimônio da humanidade, né, se fundamentou nesse momento na Europa, durante o Renascimento, né, ou pré-Renascimento, a gente teve essa conjunção de saberes via diversas culturas que se comunicaram, e ali a gente conseguiu, via copistas, via outros autores, sintetizar isso, e se diz que foi Paracelso, que seria o grande pai da prática espagírica, né? A gente tem que retomar outras culturas, não tem como, para a gente poder entender de onde possivelmente vieram essas práticas, né? E aí, bom, o Egito é impossível a gente fugir de lá, né? Porque via expansão, né, assim, do Império, via Alexandre o Grande, né, assim, os gregos chegaram ali ao Egito e tiveram diversas trocas, né? Então, muito possivelmente, isso se sintetizou e fomentou o surgimento do que a gente chama de escola hermética, de hermetismo, que eu acho que vocês estão cansados de saber, né? São todos aqui dedicados, né, à matéria. E aí a gente destaca algumas obras, como Corpus Hermético, Tábua de Esmeralda, os trabalhos de Sósimo de Panápolis, que outro dia teve uma entrevista maravilhosa que eu estava vendo aqui no canal de vocês. Além de Maria Judia, a qual se acredita, né, por exemplo, a invenção do banho-maria, o tribicus, etc. E também algumas primeiras operações de transmutação, né? Se a gente vai no Patai, né, que é aquele que fez uma grande obra sobre os alquimistas judeus, né, você tem um referencial ali dentro que é bem interessante. E há pouco tempo, o Adam McClan, que é um dos grandes tradutores de livros alquímicos, né, ele lançou, não sei se são 21 obras de Stéphanos agora em inglês, que eu, né, assim, tô vendo se é possível comprar, porque também, né, assim, não dá para a gente comprar todos os textos, né, mas é uma das bases, né. Para além disso, a gente tem o conceito de Rasayana, né, que seria o veículo do ouro, ou o veículo da força vital, que é um conceito chave dentro da Ayurveda, né? E o que seria o Rasayana? Né? Você tem algumas descrições onde alguns sacerdotes iam pegar um iniciado e colocar ele para rejuvenescer, hipoteticamente, dentro de um espaço para que ele voltasse a ser um bebê. E isso se assimila muito com a ideia do elixir da longa vida, que seria uma das possibilidades da pedra filosofal. Mas dentro desse caminho, o Rasayana ele busca o rejuvenescimento. É a arte dentro da Ayurveda que o faz, né? E para além disso, a gente tem uma das vertentes, uma das 8 ramificações dentro da Ayurveda, que é chamada de Rasa Shastra, a qual se dedica à produção desses elixires via utilização dos metais e minerais. Então aqui a gente já vê diversas similaridades práticas. Se a gente estuda Rasa Shastra, a gente vê que grande parte das óperas ocidentais são muito semelhantes, talvez com técnicas um pouco diferentes. Tá? Para além disso, não há como a gente até estava conversando um pouquinho aqui, né, sobre alquimia chinesa, né, a gente tem diversos alquimistas, né, que também foram sacerdotes, que também trabalhavam para os imperadores, que se dedicaram profundamente à produção de elixires, né, para o prolongamento da vida, principalmente dos reis. Algumas vezes não, né, gente, que a gente estava conversando, que alguns foram envenenados, né, e aí a gente teria essa diferenciação, né, entre o Neidan e o Aidan, né, que seria a alquimia de laboratório e a alquimia interna. Bom, deixa eu só dentro do fazer um mundo... parênteses aqui da alquimia chinesa, porque o Claro, por favor. Robson lançou faz pouco tempo uma tradução do Bao Paozi, que é um dos mais antigos
É uma bitelinha aqui de alquimia chinesa. Fala também de filosofia chinesa, de confucionismo, de taoísmo, mas tem uma parte lendária bem interessante, assim, que ele usa um tempo assim, para justificar, para argumentar a favor da existência de imortais. Imortal não no sentido, minha obra é imortal, minha alma é imortal, não. Imortal do tipo Highlander. Sim. Você tem que cortar a cabeça pro cara parar de existir. Então, depois dá uma olhada lá no Clube dos Autores, foi lançado recentemente isso aqui, ó. É trabalho do Olha que Robson, tá massa, aqui com a gente. que massa. Bom, a gente também tem alguns casos ocidentais disso, né? Se eu achar aqui, se eu achar o livro aqui, agora eu não vou lembrar de cabeça o nome dele, mas você tem Cagliostro, né? alguns Cagliostro. Eu cheguei até aí onde ele foi aprisionado, cara. Terrível lugar, terrível. Mas eu vou ver se depois eu recordo qual que é o nome do livro. Cavalieri, não, agora não vai vir de cabeça. Mas que descreve uma pessoa que, na verdade, não seria um alquimista, ou que teria grandes noções de alquimia, mas que não seria um prático, talvez ele tivesse recebido a pedra, no qual ele teria um autorretrato feito por um grande artista de 200 anos antes de quando ele estava apresentando ele. Coisas assim, essas curiosidades, né? Bom, a gente também não pode se esquecer assim da grande influência árabe, né, dentro da alquimia, até porque o nome alquimia, né, que seria a química divina, né, porque o al está sempre se designando a o ou a, que muitas vezes era utilizado para palavras como almagesto, alquimia, que seria a química, essa arte transformatória, que teria uma influência divina. E aí se destacam, né, os trabalhos, por exemplo, de Geber, né, mas aí não se sabe qual Geber, né, porque a gente teria mais de um Geber, e se diz, né, que ele seria um dos inventores da serpentina, das retortas, do ácido sulfúrico, do ácido nítrico e da aqua regia, né, que é a combinação dos dois. Né. Bom, para além disso, eu entro em Paracelso, né, essa figura um tanto quanto enigmática, né, que primeiro, ele era conhecido como o Lutero da medicina, né? Assim, quando ele retorna para Basileia para poder professar, né? Para ser um professor, ele fala para que seus alunos queimem, né? Os textos antigos, principalmente de Galeno. Por quê? Ele falava que os seus alunos não poderiam praticar sem realmente tentar curar as pessoas, né? Ele era realmente um hipocrático, né? E aqui vem a base do que vai fundamentar posteriormente, né? Outros tipos de medicina, Galeno também. Por isso existem, por exemplo, as tinturas galênicas, né? Que são aquelas tinturas que não tem, por exemplo, a entrada dos sais, né? Porque na visão espagírica a gente vai ver que tudo é formado por corpo, alma e espírito. Então, o Paracelso, assim, essa figura um tanto quanto enigmática, ele se dedicou, primeiro, a viajar bastante, conhecer diversos autores que professavam medicinas locais, como, por exemplo, aspas, xamãs ou que fosse curandeiros dos locais, né? E isso lhe deu uma capacidade de ser um médico de guerra, né? Assim, daquele médico que está viajando, que está descobrindo as matérias, que está tendo contato, talvez ele tenha ido em outros países mais longínquos para receber algumas outras iniciações, né? Assim, não se tem tanta notícia sobre isso. E como a gente já conversou, ele tem uma escrita um tanto quanto hermética, né? Então muitas das coisas que a gente lê dele a gente tem dificuldade de entender, né? Mas ele é importantíssimo. Bom, passando muito à frente, eu trouxe aqui um pouquinho da história do Manfred Junius, né, assim, que é uma figura que eu me dediquei por um tempo para poder traduzir o livro dele, né. Ele nasce em Hagen, na Alemanha, se torna músico, compositor, médico, professor de Ayurveda e alquimista, né. Ele gerencia a produção de medicamentos espagíricos da Australherba Laboratories,
foi chefe, fundador da Australian School of Ayurveda de Adelaide, na Austrália. Ele morre lá em Adelaide, mas, para além disso, ele teve a possibilidade de ter iniciações em Cítara, né, com os maiores da época e as permissões para poder lecionar também Cítara no Ocidente. Então, assim, uma figura um tanto quanto complexa, né, assim, interessante de se procurar, entender um pouquinho da história dele. Aqui está o livro, né, que foi lançado a segunda edição de... Não, porque eu ia convidar você para contar um pouquinho da sua experiência na tradução do livro. Perfeito. Bom, Thiago, primeiro foi aquele exercício de cotejar, né? Eu peguei primeiro a versão italiana, que foi a primeira que eu tive acesso. Então, e ela, de algum modo, ela não era tão completa, porque ela foi a primeira que foi lançada foi em 73, e depois o autor, ele já na versão inglesa, ele acrescentou outros capítulos que vieram agora nessa segunda edição, tá? Como, por exemplo, Circulatus Minus, dentre outras óperas que estão ali descritas, né? Mas principalmente essa questão das obras clássicas que ele quis adicionar. Mas também esmiuçou mais outras óperas que já estão inclusas nessa versão. Então foi assim, eu tive que ler na versão inglesa, tive que ler na versão italiana, na espanhola, alemão eu não domino, então eu não consegui ter acesso a ela e nem teria capacidade, né, de me aprofundar nesse estudo para deixar ele mais rico. E aí foi para milhões de revisões e vai e volta, né? Então, e pesquisar isso. Só a receita de quintessência de mel que tem lá já paga o livro de longe. Paga, e depois a gente pode conversar um pouquinho sobre ela, que tem questões interessantes ali para se pensar. Bom, depois a gente fala. Aqui um pouquinho da história do Luiz Wernac, que ele inicia seus estudos em alquimia e espagiria com Augusto Pancaldi, que é um grande autor também de alquimia. Posteriormente ingressou na filiação Solazaref, onde permaneceu por 10 anos, durante os quais continuou seus estudos e aprofundou os conhecimentos da tradição alquímica. Ele é considerado assim o mais antigo e com maior conhecimento professor de espagiria e de alquimia da Itália atualmente. Depois disso tem o Robert Bartlett, que eu acabei de encerrar os 3 cursos que ele dá, né, assim, de alquimia vegetal, mineral e metálica, que é uma figura, assim, que primeiro ele era aluno do Frater Albertus, né, ele foi diretamente um aluno de Frater Albertus, e como ele estava fazendo uma formação em química, ele foi convidado pelo Frater Albertus a finalizar o curso dele de química, para ele virar o químico como é que chama? Da Paralab. Então ele herdou todos os textos que sobraram lá depois da morte dele, e hoje em dia ele é um dos grandes difusores, né, da espagiria no mundo, assim, de uma forma muito mais americana, muito mais prática, né, que é muito interessante, mas que eu acho que tem que ser complementada também com as questões teóricas pesadas de alquimia, que eu acho que a Europa nos dá isso de forma mais fundamentada, né? Diz muito das tradições mesmo. Bom, aqui tem uma lista de um monte de alquimistas, espagiristas, aspas, né, assim, que poderiam ser lidos, né, que são indicações interessantes para serem lidos. Queria diferenciar um pouquinho de alquimia e espagiria, porque isso acaba sendo um tanto quanto confuso, né? E, bom, a alquimia, ela se dedica principalmente a fazer o quê? Procurar a pedra filosofal, né? Primeiro, qual que é a matéria, né? A grande questão é, de que matéria se parte? E isso você não vai ver em nenhum texto. Diretamente não, apenas por analogias, né? É uma só matéria? São duas? O que é o fogo secreto? Né? A alquimia, ela paira dentro desses questionamentos constantes, e a maior parte dos textos propositalmente tenta nos enganar. Então, cabe a gente ter muita prática laboratorial para que a gente consiga reconhecer de que matéria está sendo falada. Né? Assim, no meu pouco tempo assim, de experiência dentro disso, eu vejo isso como
algo que retumba na minha mente, assim, tem que estar sempre fazendo isso e fazendo estudos comparativos entre os textos, né? Por exemplo, o Giovanni Atrop, ele faz diversas compilações de textos diversos que falam, teoricamente, da mesma matéria. E aí a gente vê se existe concordância ou não dentro disso, né? Aí cabe várias Bom, coisas, né? Porque tem a questão tanto do linguajar, que não é padronizado, quanto da experiência do cara. E uma coisa que eu demorei para perceber foi que nem todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento. Então, às vezes, um texto está falando uma coisa e não é que ele está mentindo, mas não é totalmente verdade. Ele não chegou num certo nível que o outro texto chegou. exato, porque às vezes ele está falando de algo muito mais profundo, de uma forma muito simples, dentro de uma receita básica, né? Eu acho que isso é uma discussão interessante, assim, nos grupos de estudo mesmo, né, de alquimia e despagiria, tentar levar isso em consideração mesmo, sabe? Bom, alquimia, como eu já disse, né, assim, é um saber que alguns falam que só Deus pode te revelar, que estaria dentro de um saber mais sacerdotal, enquanto que a espagiria estaria muito mais dentro da iatroquímica, né, que seria o princípio da arte química de isolar as substâncias, né, que é aquilo que vai fundamentar a espagiria e, posteriormente, a química contemporânea. A alquimia trabalha com transmutação, a alquimia trabalha com matérias vivas, a espagiria trabalha com matérias mortas. Ela é um ensaio. Em paralelo, é interessante a gente pensar que existe o que a gente pode chamar de alquimia. A alquimia é uma forma que os alquimistas denominam tudo aquilo que está às margens da alquimia clássica. São outras vias que os alquimistas conquistaram via experiências, que levam também à transmutação, mas que não são a via sacra. Entende? Bom, uma possibilidade de interpretação da visão cosmológica, cosmogônica e do surgimento da vida dentro da espagiria seria como uma tetractis alquímica, né? Onde a gente vai ter um caos primordial, e isso está muito bem descrito, por exemplo, em obras como Aura Catena Homeri, tá? Onde a gente vai ter esse caos ainda não materializado, que vai se subdividir, como em diversas outras mitologias, né? Entre um positivo e um negativo, entre um sal e um nitro, que vai possibilitar uma terceira possibilidade, né? Um filho destes, né? Que a gente pode chamar de corpo, alma e espírito. E isso também, ou anterior a isso, vai se fragmentar no surgimento dos 4 elementos, que é uma outra forma da gente observar tanto os nossos corpos, quanto todas as matérias dentro do universo, dentro do micro e do macrocosmos. Tá? Então, são possíveis de serem feitos alguns paralelos dentro disso. Só para avisar o pessoal que Enquanto... está escutando a gente que o Aura Catenomeri também tem tradução pela editora Diamond também. Olha, que legal, que legal. Depois até gostaria de saber de qual versão vocês partiram. Tá, eu te mando depois. Legal. Bom, dentro da visão espagírica, falando de uma forma muito resumida, se diz que a gente tem essa estrutura trina, né? Essa estrutura formatriz de tudo pode ser subdividida entre esses 3 personagens: corpo, alma e espírito, ou sal, enxofre e mercúrio, ok? São outras dominações para o mesmo. O que seria a alma? Dentro dos vegetais, né? Seria tudo aquilo que expressa cor, aroma, princípios ativos, se expressa também nos óleos essenciais, e é um meio untuoso que faz a ligação entre o espírito e o sal. Tá? O espírito seria aquele agente mais volátil, é como o mercúrio psicopompo, que carrega as almas. Ele é um carreador, ele é um dos veículos para levar os princípios ativos para dentro da gente. Ok? Ele é produto do quê? De uma fermentação, de um caos, tá? De uma putrefação controlada, no qual a gente vai ter a formação do ar, que será o gás carbônico, tá? Fazendo aqui uma analogia para vocês entenderem, via a quebra desses açúcares e a ação da colônia que vai estar
trabalhando esses açúcares, a gente vai ter como se fosse um fogo, ok? Que vai produzir um espírito, que é correlacionado com a ideia de álcool, de etanol, que, se feito de uma forma tal que a gente faça os cortes e retire a presença de metanol, por exemplo, quase qualquer planta pode ser fermentada e servir de base para um preparado do qual ela terá conexão, onde a gente vai unir a alma com esse espírito. Mas, para além disso, e todos, ou a grande maioria dos preparados espagíricos, eles também reingressam no corpo, eles dão corpo ao espírito e à alma. Ali a gente vai encontrar os oligoelementos, os eletrólitos, ele vai gerar fixidez e continuidade desse remédio, ele vai perpetuá-lo por mais tempo, ok? E, para além disso, ele vai regular o pH, porque a gente vai ter como se fosse uma dança entre ácidos orgânicos e esse agente básico que vai se encontrar, vai regular o pH e auxiliar no processo daquilo que pode ser potável por nós. Ok? Bom, outro ponto muito importante dentro da espagiria é se efetuar uma operação que é chamada de pelicanização, circulação, rotação, na qual a gente oferece ou para os astros, né, para a presença solar e lunar, os preparados, onde eles vão entrar em conjunção. Quando você une corpo, alma e espírito, eles têm que se reconhecer nesse novo estado mais, aspas, elevado, ok? Mais espiritualizado, ou mais terrestrializado, no caso, por exemplo, o feitio de uma pedra. E isso tem que passar por um processo que a gente chama de conjunção, onde via ou um calor externo, ok, oferecido aquilo, ou pela expansão forçada pela luz solar e a condensação desses materiais que gotejam sobre eles próprios, a gente gera uma quebra do link daquele misto, ok? Onde a gente vai receber uma frequência do gotejar. E isso imprimido via forças estelares, Sol e Lua, faz com que esses medicamentos sejam um tanto quanto diferenciados. Porque eles geram uma frequência que é muito próxima à natureza. Então, didaticamente pensando, se a gente assume um tipo de preparado espagírico, a gente está retomando esse ritmo. Tá? Bom, os sais eu já falei, né? Assim, em parte eles são dissolvidos e são absorvidos pelo espírito e pela ânima para formar essas essências, quintessências, tinturas, ens ou outros preparados, e são um fator marcante, né, dentro dos preparados espagíricos, né, que diferenciam da grande maioria dos outros preparados. Aqui eu listei, né, algumas preparações espagíricas clássicas, né, como águas essenciais, melitos, elixires, primos circulatos, quintessências, e você tem diversas modalidades de feitio de cada uma delas, né, de acordo com o autor. E aí eu, né, assim, enquanto professor, eu tento direcionar as pessoas para que elas trabalhem principalmente com uma planta, num primeiro momento, para que elas entendam todos os seus componentes. E depois elas comecem a correlacionar isso, por exemplo, com suas regências planetárias, em como que elas vão atuar nos órgãos, porque, em acordo com diversos autores, a gente vai ter essas correspondências e eles também vão divergir. Eu sigo uma escola, que é aquela do Stephen Stephanie, que parte de Angelo Angelini, que foi um grande estudioso de egiptologia, de astrologia egípcia, que é um pouco do que eu trago dentro dos meus cursos, e também de alquimia. Então, ele tem um porquê de determinar por que cada planta é de um determinado planeta, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Aqui tem uma descrição de como é que eu uso, por exemplo, das quintessências, né, assim, que são um dos preparados que eu faço. Alguns exemplos delas. E aqui falar um pouquinho das medicinas metálicas. Você quer falar, Thiago? Queria que você volta um pouquinho, se você. Acho que agora é a hora de você comentar aquilo que você ia falar da quintessência do mel. Você falou que tinha alguma coisa bacana para compartilhar.
Na verdade, é o seguinte, quando você vai calcinar um mel, ele não forma sal. Então leiam essa receita e percebam que tem um gap ali dentro. Calcine é um sal de mel. Vê se ele forma. Aliás, eu vou aproveitar e fazer uma outra perguntinha. Fica à vontade para não responder, tá? Que eu sei que isso é complicado. Mas no seu tempo de prática laboratorial, você já passou por alguma experiência anômala? Aquilo lá que você olha e fala, isso não deveria estar acontecendo? Diversas. Se você puder compartilhar uma, se não quiser, tudo bem. Bom, Thiago, primeiro, eu acredito que o laboratório, enquanto um espaço sagrado de oração e trabalho, ele tem como se fosse o espírito próprio dele. E a tendência dele é tentar organizar as coisas. Quando você está desorganizado, ele vai puxar sua perna. Ele vai. Ele vai fazer de tudo para isso. Por quê? Porque você tem que entrar naquela frequência. Por isso que várias vezes, assim, quando é possível parar uma operação, se eu não estou bem, eu saio. Porque eu já vi vida quebrando, sem Curioso, nenhum motivo aparente, assim, funil de separação trincado. Na alquimia indiana, o templo, o laboratório é um templo de Shiva. Tem que ter uma imagem de Shiva, e eu acho que isso que você comentou aí é muito verdadeiro. Não, e, meu caro, tem vezes assim que a gente não consegue terminar a operação. Porque é como se fosse a gente trabalhar com jeans, né? São vários gêmeos, né? Engarrafados literalmente ali. A gente trabalhando só que com o espírito deles, com a alma deles, com o corpo deles, tudo junto. Então, se você não está dedicado àquilo, cara, assim, coisas que você tem certeza que funcionam de uma determinada forma não acontecem. Ou acontecem de uma forma completamente diferente, né? E isso, assim, isso em nível vegetal, né? Porque quando a gente vai estudar as práticas metálicas, os perigos vão crescendo. Bastante. Se você Mas pegar, mesmo por no exemplo, a vegetal, parte né? Quando mais... você faz uma pedra vegetal, aí o negócio fica bem complicado. Tipo, só vai se você tiver certinho. Se você não tiver alinhado, o negócio não funciona, não vai dar certo. E é interessante porque, por exemplo, as quintessências líquidas, elas são como se fossem versões das pedras, só que líquidas. Elas tendem ao volátil. Porque elas são corpo, alma e espírito colocadas numa proporção diferente da pedra. De uma pedra vegetal. Entende? Em um certo sentido. Mas é possível fazer esse tipo de analogia. E assim, às vezes a conjunção de uma determinada quintessência não acontece. Fica bifásico, fica trifásico, só que o seu álcool estava na gradação correta. O seu sal foi muito bem trabalhado, ele está branco como a neve, etc. E às vezes as coisas não acontecem. Aí, num outro dia, você consegue resolver tudo assim, num passe de mágica. Porque você fala, não, e se eu tentar fazer isso aqui? E aí a gente vai tendo intuições também, né? E vai também, assim, tendo os nossos caderninhos, né? Eu resolvi esse problema dessa forma, graças a Deus que eu anotei. E tá ali, entendeu? Né? E aí a gente vai tendo essas bendições, às vezes, assim, né? E eu, assim, né? Eu não tenho Shiva, mas eu tenho Hermes. Eu tenho Hermes dentro do meu laboratório o tempo inteiro ali me dando guia, cara. Porque se não for com isso, eu não dou conta, né? Então, assim, queria falar um pouquinho, né, assim, sobre as medicinas metálicas, né? Que é um ramo que tem crescido bastante, principalmente porque Robert Bartlett é uma figura muito aberta, né? Assim, então ele te dá algumas vias de preparação das medicinas metálicas apesar dos perigos que estão ali dentro, né? E também de minerais, né? Assim, de gemas, né? Existe todo um campo aí bem interessante a ser investigado e praticado. Mas o que acontece? Dentro das preparações espagíricas metálicas, apesar da gente partir dos metais, o resultado final não contém moléculas do metal. Você tem como se fosse uma transferência para um solvente, que na verdade é um menstruum, que vem de menstruação, que tem uma ligação, por exemplo, com ciclos lunares, mas que é também
aquele líquido seminal em potencial onde pode nascer um novo ser, né? E isso é o nome que os alquimistas dão aos solventes, aos reais solventes, que são preparados com grande duração de tempo, né, e com muito empenho. E a partir disso a gente consegue transferir os efeitos medicamentosos para isso. Então, assim, eu falo disso de uma forma didática, né? Do que é possível de ser feito, né? E a gente tem a aplicação de diversos, né? Como o ouro potável, a prata, o próprio antimônio, que é um agente super cancerígeno, né? Mas que, se muito bem preparado, se extrai, né? Uma ou várias tinturas, né? Você tem diversas receitas, né? Você tem antimônio diaforético, você tem N É isso que a gente estava preparação. comentando antes de começar a gravação, que é legal a gente passar para o pessoal que está assistindo a gente, que é essa questão de que muitas vezes se fala dos alquimistas de antigamente como se eles fossem ingênuos, né? Não sabem que o chumbo era venenoso, não sabem que o mercúrio é tóxico. É claro que sabem, eles que descobriram. Então, muitas vezes, o problema Exatamente. de falar que o imperador chinês morreu tomando mercúrio, bom, tem política envolvida aí no meio, né? Certamente, certamente. E assim, só para finalizar, né, eu queria trazer um pouquinho dessa lei das correspondências, né, assim, enquanto uma base de interpretação tanto da espagiria quanto da astrodiagnose, que é um dos campos que eu me dedico, né, onde a gente pode correlacionar partes determinadas do corpo com as forças planetárias, mas também com o zodíaco enquanto conformidades do funcionamento do nosso sistema, ok? Aqui a gente tem uma comparação, né, assim, um tanto quanto rasa, mas que diz, por exemplo, do funcionamento das nossas glândulas endócrinas correlacionados com os planetas e como é que isso poderia corresponder no funcionamento de uma planta. Não que uma determinada planta, que se você tirar, por exemplo, sei lá, as folhas, você vai estar trabalhando Mercúrio, ela pode ter uma assinatura completamente diferente de Mercúrio, ok? Porque isso diz muito mais do emprego que já é reconhecido tanto cientificamente quanto por vias de saberes milenares e populares, que vão sendo confirmados pela ciência, que a gente vai entender em que órgãos que ela tem maior ação. Só que as plantas, elas têm ações sinérgicas. Elas não são formadas por um só arquétipo. Da mesma forma, a gente também não é. A gente é essa multiplicidade que se molda de acordo com os papéis que a gente tem que atuar em cada momento. Então, tem hora que eu tenho que ser mais sério, mais saturnino, outra hora muito mais jovial, guloso, quero abraçar o mundo, etc. Outra hora, marcial, e assim vai, ok? Aqui a gente tem algumas correspondências que podem ser feitas, né? Isso é dentro da linha de Angelo Angelini, ok? Aqui um exemplo de assinatura planetária, né? Olha só que interessante, né? Phoenicum vulgare, que é o funcho. Ele tem efeitos fisiológicos arquetípicos na digestão, é um diurético, um afrodisíaco, carminativo, regulador menstrual. Possibilita perseverança. Indicado para aerofagia, bulimia, cefaleia digestiva, cólicas infantis, flatulência, insuficiência láctea, sonolências pós-prandiais, congestão digestiva. Atua principalmente em Sagitário, que é o que vai representar um fígado dentro do nosso corpo, outro em Peixes, porque dentro da astrologia médica, a qual eu aprendi, né, a gente vai trabalhar apenas com 7 planetas tradicionais, ok? Não os transaturninos. E em Câncer, que é a Lua, que representa o estômago também, ok? Como também em Peixes, que então ela é duplamente jupiteriana, que é o sistema nervoso autônomo. Então, ela expressa o processo de digestão, metabolização e excreção tanto no âmbito físico quanto psicoemocional. É a compreensão do nosso papel nas relações. Só para vocês terem uma ideia de como é que caminha essa linha que eu sigo para poder entender as assinaturas planetárias. E, bom, trabalho também com a astrodiagnose por essa via espagírica, né? Assim, só para comentar muito rasamente, né? Se parte primeiro do pressuposto, isso está dentro das obras de Paracelso, né? Assim, que apesar de ele falar que os astros não nos dominam, né? Muito facilmente o somos quando a gente é deixado a ser levado pela manada, né?
a gente, por essa fotografia do nosso nascimento, que constitui nosso mapa natal, a gente tem como referências arquétipos planetários que estão colocados dentro do zodíaco em boas ou más posições, aspas, tá? Isso é relativo. E Paracelso vai falar das entidades mórbidas causadoras de doenças. Uma delas é a entidade astral. Por quê? Ele parte da ideia que existe uma energia que é chamada de energia M, ou múmia. Essa energia ancestral, ok? Que vai se manifestar no ente da semente, etc. Que ela, em potencial, ela pode destruir tudo ou dar vida a tudo. É o espírito universal na visão espagírica alquímica. Isso vai depender do bom funcionamento do alquimista interno, que somos nós. O microcosmos, que é o reflexo desse horizonte enorme. Ok? Então, via melotésia, que é o estudo comparativo entre essas assinaturas, tanto nas matérias, nos astros, como dentro dos nossos corpos, a gente consegue fazer uma avaliação disso. Ok? E aí também a gente vai estudar as causas das doenças, os mestres de nascimento, o Almutem, por exemplo, os temperamentos. E os lotes, né? Também são outras ferramentas auxiliares que podem nos fundamentar para poder fazer um diagnóstico, aspas, né? Assim, um indicativo de problemáticas que podem estar contidas nessa situação na qual a gente nasceu, né? Algumas referências bibliográficas e o meu contato. Vamos lá, tem algumas perguntinhas para você. Por favor. Primeiro, se puder, em algum momento, não lembro exatamente, quando você comentou sobre as doses, e depois uns slides que são doses pequenininhas sempre, e alguns slides para frente você mostrou a questão de que na espagiria metálica o metal não está no produto final. Para quem está assistindo a gente, isso pode soar um pouco como homeopatia. Então, acho que seria uma oportunidade legal de você diferenciar para a gente entre alopatia, homeopatia e espagiria. Onde é que se encaixa essa terceira via aí? Bom, essa é uma matéria que eu até aprofundo bastante dentro do curso. Mas, de toda forma, é o seguinte, espagiria e homeopatia têm algumas similaridades, até porque a espagiria, de uma forma ou de outra, influenciou muito no surgimento da homeopatia. A homeopatia parte de um princípio onde a gente tem, em potencial, a gente pode se autocurar. A autocracia. A espagiria também. Ok? A ideia de diluição própria da homeopatia advém, não, primeiro, da sucção. Né? Você tem a lenda, por exemplo, do Hahnemann indo de carroça entregar as tinturas para as pessoas, e aquelas que moravam mais longe, como as tinturas iam sacudindo dentro da carroça, essa é a lenda, né? Não se sabe se é verdade, não importa. As pessoas eram mais facilmente curadas ou mais rápido aquelas que moravam mais longe. Se vocês repararem, quando eu descrevi o que é a circulação, aquele gotejamento, é muito semelhante. Só que, quando a gente está falando desses preparados metálicos, a gente está falando da extração do enxofre de um metal. Tá? O enxofre de um metal, por mais que ele não contenha o metal, ele cataboliza, ele transfere e se consolida como substâncias muito complexas, semelhantes, por exemplo, aos óleos essenciais, ok? Com princípios ativos. Então, na verdade, são medicinas ultraconcentradas. Na visão da alquimia, o que são os metais? Luz condensada. É luz condensada que recebeu uma energia universal, entrou no fundo da Terra, e aí, como um ovo que tem a gema e tem a clara. Em potencial, na visão alquímica, tudo pode virar ouro. Não é isso? É muito utilizado dentro da visão psicológica, por exemplo. Mas, em acordo com as interferências
do ambiente no qual esse ovo está localizado, se ele vai ter contato com enxofres menos elaborados ou mais elaborados, ele vai formar um determinado metal. Ok? Então, na hora que a gente faz a extração desse tipo de substância, que tem essa correspondência arquetipal, ele traz todas essas informações. E isso é relatado nos livros. Agora tenho mais uma aqui ainda. Ah, deixa eu só fazer mais uma, Pedro, daí eu passo para você. Desculpa, mas é que hoje eu tô é Natal para mim hoje aqui. Bom, vamos lá. Você comentou aí das cinco entidades lá do livro do Paracelsus, que aliás é um livro que a primeira vez que eu li, eu nem estava muito na vibe de alquimia, eu fui lá mais pelo título, livro das entidades, achei que ia ler uma coisa completamente diferente do que está escrito lá dentro. Mas são cinco agentes, né, podemos dizer assim, causadores de mal, causadores de doenças. Você comentou a entidade astral, mas tem outras também, né? Tem de veneno, as naturais, espirituais. E Deus, Sim. né? Deus é uma das entidades que causam o mal. Queria que você comentasse sobre essas entidades e se os medicamentos espagíricos atuam em todas elas ou se eles atuam só na entidade astral. Não, não. O que acontece? Eu acho que isso até retoma a outra pergunta que você tinha feito. Tem uma certa vertente dentro da espagiria que vai considerar que os medicamentos espagíricos, eles são homeofisiológicos. Eles têm princípio ativo altamente concentrado, mas simultaneamente também eles têm um aspecto energético. Então eles trabalham os dois juntos. Ele, por ser a mãe tanto da alopatia, em certo sentido, e a mãe também da homeopatia, ele já trabalhava isso em conjunto. A nossa separação do divino e do terreno, que é o grande problema. Porque o óleo essencial está lá, né? E porque a gente não consegue resolver os nossos problemas usando uma ciência divina. Que pode ser demoníaca também, não importa, sem julgamento. Não é isso. É o contato com esse ser maior, que a gente é só uma poeirinha, é o que importa. Porque a gente, em potencial, pode ou não atravessar o rio. Em potencial. Cabe escolher e ter a bravura de tentar, porque é quase impossível, né? A vida é muito pequena para uma arte tão longa. Então, é todo dia bater a cabeça e falar, não, cara, eu quero me dedicar a isso, quero me dedicar a ter dúvidas, mil dúvidas, e tudo bem. Que lindo, é isso que é viver mesmo. Né? Pedro, fica à vontade. Cara, você trouxe uma questão muito, muito legal, que você falou dessa autocracia, eu até anotei aqui, autocura e tudo isso. É exatamente o que a gente estuda e ensina através dos cristais. A grande ideia é que quando você trabalha com a rocha, com o cristal, não é que ela cura você, é como se aquele espírito divino que existe dentro daquele mineral, daquele metal, ele vai estimular o teu corpo, a tua divindade interna, por correspondência, a se equilibrar, a recordar a divindade que já existe dentro de você. E aí automaticamente ocorre uma reparação gradual. E a grande dificuldade desse processo é você conseguir se permitir entrar no processo alquímico interno que precisa para que os seus temperamentos, as potências internas sejam transmutadas, sejam movimentadas. Então, o cristal trabalha diretamente dessa forma, pelo menos da forma como eu ensino no trabalho, né? E até hoje a gente estava postando ali, né, Robson, não é o cristal que vai resolver o meu problema. Então, eu achei muito bom essa correspondência trabalho direta. Exatamente. E você falou da luz condensada, se eu não me engano, essa é a origem da palavra cristallos, do grego, que eles viam como a luz condensada, o gelo, né? A luz Exato. gelada Exato. ali, ou congelada. Bom demais, Sim, maravilhoso. Não, obrigado, cara, que isso. Excelente. E isso eu acho que anda para assim, para vários tipos de processos de cura, né? Assim, que a gente pode estar entendendo dessa outra forma, porque impotência a gente é divino, né?
Então, Uma coisa que minha contribuição não vai ser 0,00001 de centavos aqui. Não vai ser nenhuma contribuição, vai ser só uma observação. Tem uma. Eu só assisto porque eu não conheço nada de espagiria, né? Então, eu sou só um observador aqui hoje. Mas você falando de quando você. Um pouquinho antes de você entrar no laboratório, né? Que ele te deu uma fórmula e ele fez o sinal da cruz, né? E agora você falando sobre. Você resumindo o trabalho, falando sobre a intersecção entre o divino e a terra, né? Você fez exatamente o mesmo sinal, você fez entre o divino e a terra, né? Você fez exatamente o mesmo símbolo, né? O como as coisas se conectam e o como as coisas se amarram, né? E como a lição é passada, como a gente se conecta de fato entre o divino e a terra, e você está fazendo o mesmo processo né? Eu achei isso muito, muito simbólico, muito forte, assim, nessa transmissão. Você quando falou assim, ele fez esse sinal e fez um tipo, não entendi direito, né? Você fez exatamente isso agora, cara. Muito legal mesmo. Bernardo, fala pra gente, cara. Em agosto acontece um curso seu. sim, no Fala pra dia gente do 20 de curso. agosto, eu estou abrindo uma turma de formação em espagiria vegetal, onde a gente vai se aprofundar nesses 3 princípios, de forma tal que eu vou auxiliar as pessoas que, né, se propuserem a estar entrando nesse curso, em suas próprias casas, vou indicar onde adquirir as ferramentas, consigam trabalhar desde o princípio, tanto da parte astrológica de astrodiagnose, quanto do fábrico dessas preparações espagíricas clássicas, dos mais básicos a um pouco mais complexos, ok? A gente encerra, por exemplo, aprendendo a fazer essa quintessência, né, que é uma dessas versões de possibilidade. E o interessante é que a espagiria, ela, na verdade, te dá uma gama de ferramentas que você pessoalmente depois pode interpretá-las, você pode reconfigurá-las de acordo com suas necessidades, né? Só aproveitando seu gancho, André, um dos símbolos, né, assim, que foi muito retratado dentro da arte é o globo crucífero, né? Que é a imagem da Terra, né? Que vários reis seguravam um globo que tinha uma cruz em cima, que não à toa é o símbolo do antimônio, que o Pedro perguntou lá no começo. E quem quiser fazer esse curso, faz como? Onde é que a gente acessa? Como é que a gente. Pode entrar em contato comigo via Instagram, no @hermesespagiria, ou pelo meu site, que é www.hermesespagiria.com.br, via WhatsApp, meus contatos estão aí também nesses canais, né? E isso. Legal. E 20 de agosto é aniversário do Morte Súbita, hein? É um sinal. Então se inscrevam aí no curso, que as estrelas estão alinhadas. Bom, depois dessa aula, desse encontro, desse Natal do Tamosauskas, a gente eu vou deixar ele por último, porque eu sei que né, as palavras é um encontro deles, assim, né? Hoje o Tamosauskas e o Bernardo, assim, é um encontro deles aqui. Então a gente vai para as considerações finais com o Robson Belli. Muito interessante, ele falava de alquimia e escutava teurgia. Porque ele é responsável pelo que ele fala, mas eu sou responsável eu e as minhas experiências são responsáveis pelo que eu escuto, e eu escutei muito hoje uma aula sobre desenvolvimento pessoal e espiritual, porque não adianta só a pessoa praticar uma coisa sem um desenvolvimento real por trás disso. Então, parabéns pela sua aula, Bernardo, muito interessante, muito obrigado pela sua aula, foi bastante interessante, e eu só vou dar uma correção no teu slide de alquimia chinesa. O Neidan e o Aidan não refere-se a dentro e fora do laboratório. Tá? No Balpuzi a gente explica melhor sobre isso,
Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, o Tamosauskas já mostrou, volta à live, vê lá a capa, e lá ensina bem certinho. É esse aí mesmo, Tamosauskas, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, foi uma aula incrível, é sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado, Robson. Pedro Pavan. Bom, meus amigos, acho que todo mundo gosta de alquimia ou da ideia do que seria alquimia. E todo mundo tem algum livrinho, alguma coisinha e vai indo, vai indo, vai indo. E eu era esse cara. Quando eu conheci esse figura aqui no meio dos quadradinhos, o Tamosauskas, no simpósio, eu falei, nossa, mano, eu quero fazer um laboratório, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E por aí foi indo, foi indo, foi indo. Então, ouvir você hoje, Bernardo, só dá mais vontade de eu, aqui, o quartinho da macumba, transformar um quartinho da macumba alquimista, sabe como é que é, né? Então, só gratidão, foi um encontro maravilhoso e toda vez que eu escuto sobre, eu tenho vontade de ouvir mais e mais e mais e mais. Então, obrigado por isso. Obrigado. Como o Robson disse, né, você é responsável pelo que você fala e eu pelo que eu ouço. Para mim, foi uma aula de psicologia, de desenvolvimento emocional, psicológico, de paciência, de autoconhecimento. Né? Na minha falta de referência sobre espagiria e alquimia, né, espero algum dia chegar a uma pequena porcentagem do que o Tamosauskas conhece, que já é, para mim, é o meu referencial também. Foi uma aula fantástica, valeu, obrigado, prazer enorme em conhecer você, o seu conhecimento e a forma apaixonada que você fala sobre isso. Né? Isso acho que é a parte mais bonita de conhecer pessoas que fazem aquilo que gostam, né? E ver uma pessoa apaixonada transmitindo emoções, não só conhecimentos, para mim é o que me encanta desde sempre, né? E você fez isso hoje maravilhosamente. E eu vou deixar as últimas palavras para o nosso alquimista. Vai lá, Thiago, tá com você a bola. Bom, antes de eu falar minhas palavras finais, só quero fazer não é uma correção, mas um esclarecimento do que o Robson falou para ficar claro para todo mundo. E não é que estava errado o seu slide, tá? É porque, assim, no Balpuzzi, ele divide o livro em duas partes, os capítulos anteriores e os capítulos posteriores. Então você tem o Neipian e o Waipian, que seriam os capítulos da frente e do fundo. E na alquimia você tem o Weidan e o Waidan, que aí seria a alquimia interna e a alquimia externa. No primeira parte do livro, ele vai falar da alquimia interna e externa, do Neidan e do Waidan. E na parte posterior, ele fala o que a gente chamou lá no prefácio, né, Robson, de um tipo de alquimia social, porque ele usa algumas coisas assim do confucionismo, do taoísmo, para mostrar como a sociedade pode ser transmutada a partir de leis e de filosofias. Então, só para deixar claro aqui a harmonização das duas coisas. Agora, perfeita retificação, estamos. Valeu. Bom, estou encantado, né? Eu sabia que ia ser bem legal mesmo. O alquimia, quem está assistindo e está gostando pela primeira vez da alquimia, eu falo, abra essa portinha. Porque quando você abrir, vai ter um monte de portinhas dentro e sabe-se lá para onde ela vai levar vocês. Né? É um campo muito grande, você vai aprender para sempre, sempre vai ter coisa para você ler, você nunca vai ficar entediado, sempre vai ter coisa para você praticar. Aqui a gente fala no Mayhem que a gente gosta muito quando vem o convidado e o olhinho dele brilha sobre o assunto que ele fala. No seu caso, meu olho também brilhou. Então, assim, eu estou muito satisfeito e agradeço por tudo que você passou para a gente e convido todo mundo a fazer o curso. Eu vou fazer, venho ser meu colega de curso aí com o Bernardo. Eu que vou ser colega de vocês, cara. Tá doido. Tem muito para aprender com vocês e agradecer de coração mesmo aí o convite. Tá? Bom, você já veio para o Mayhem, então você já sabe onde a gente está, já sabe onde fica a nossa mesa de boteco. O máximo que pode acontecer é trazer o seu copo para participar dos botecos com a gente. Quando o tema estiver na mesa, você é convidado para participar também. E se tiver outros temas, você também pode... Você sabe, né? O caminho agora é só chegar e participar junto. Você é sempre bem-vindo. E se vocês que estão assistindo não conhecem o Projeto Mayhem e o Boteco dos Illuminatis, vocês estão absurdamente errados. Né? Terminando esse vídeo, voltem lá, tem mais de 500 vídeos para vocês assistirem com conversas tão interessantes quanto essas. E se você quer conhecer cada vez mais sobre o ocultismo, sobre diversos caminhos, ali o Tamosauskas está
lendo, né, muito rapidamente com o seu curso de leitura dinâmica, a revista Hermetismo, que você entrando lá no catarse.me/TDC, né, a cada 3 meses você recebe, a cada estação do ano você recebe uma revista Hermetismo com conteúdos muito bons quanto esse. Inclusive, Bernardo, se tiver textos sobre alquimia, espagiria, quiser escrever, manda para o Tamussauskas coloca na revista junto também, que vai ser muito bem-vindo. E é isso, pessoas. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deixem comentários. Se gostaram, comentem bastante. Se não gostaram, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês não gostam e ajudem o canal a crescer. E é isso. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.